Vamos ao momento de ouvir a palavra de Deus. E meus irmãos, vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz à tua casa. O Senhor é o Deus de toda revelação. Tudo que sabemos, tudo que vemos, tudo que cremos veio do Senhor como forma de cuidado sobre nós. Mais uma vez, Senhor, nós mergulharemos na tua palavra e dependemos de que o seu Espírito haja sobre as nossas vidas. Abençoe os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações, para que de verdade, Senhor, sejamos transformados pelo teu agir. Em nome de Jesus. Amém. Preparado para anotar o tema da noite? Anota aí. Essa semana não tem núcleo, mas na semana que vem nós vamos conversar sobre essa pregação e sobre a outra. O tema é: quando Deus reconstrói uma casa sobre as cinzas. Quando Deus reconstrói uma casa sobre as cinzas. Irmãos, essa semana eu vivi um daqueles dias em que tudo parecia quebrar em sequência, sabe? Sabe quando absolutamente tudo que pode dar errado, dá errado? Pois é, vi exatamente um desses aí. Parecia até aquele roteiro de filme de comédia bem pastelão, que a pessoa vai andando para trás e pisa no prego, aí vai para frente, cai um negócio na cabeça, que tudo vai acontecendo. Só para você ter noção do que aconteceu comigo. Eu saí cedo para fazer exame de sangue, que inclusive, ore por mim que eu vou tentar fazer amanhã de novo. Fiz jejum, me organizei, fui até o laboratório e descobri, quando chegou a minha vez, que eu tinha esquecido o papel do exame. Liguei para a Thaísa, pedi para a Thaísa, me manda foto, não sei o quê. Não serve mais a foto, tem que ser o papel. Numa era de coisa digital, precisa do papel. Voltei para casa frustrado. Resolvi então adiantar o almoço. Estava bem cedo ainda, mas falei, não vou deixar nada me abalar. E no meio do preparo eu pisei num caco de vidro aleatório que tinha dentro da minha cozinha. Sei lá o quanto aquele vidro já estava lá. Era um pedacinho muito ínfimo, mas entrou e machucou, sangrou. Respirei fundo, vou seguir em frente. E aí resolvi pedir comida e ração e areia para os gatos. Aí a empresa levou lá na porta de casa, paguei, fui receber. Botei aqui os sacos de areia, né? Aquele saco grande de areia, botei alguns aqui, e fui pegar o saco de 10 quilos de ração assim. No que eu enfiei a mão assim, apertei e puxei, eu furei, rasguei 2 dos meus dedos com um grampo que estava aberto assim. Eles tinham grampeado a nota fiscal e os grampos tinham ficado abertos. Então, quando eu botei a mão, na hora ficou roxo. Sangrou. Muito bom. Tudo no mesmo dia. Eu continuei ali, quase Joseph Klimber, né? Vou seguir em frente. Nada vai me afetar. Falei, então eu vou fazer o seguinte. Já que está tudo dando errado, eu vou fazer um almoço especial. Porque assim, pelo menos, né? A gente come uma comida boa, uma coisa diferente. Vamos mudar o rumo desse dia, né? Você sabe o que aconteceu? Você acha que acabou o sofrimento? Não. O que acabou foi o gás. Acabou o gás lá de casa. E aí eu falei, tudo bem, tudo bem. Eu olhei lá, não tem um outro bujão. Liguei pro meu vizinho, aquele jovenzinho ali, vulgo pastor Paulo. Falei, tem um bujão aí? Tem um bujão. Falei, tá resolvido o problema. Glória a Deus, vou trocar o bujão. Vou tirando a válvula antiga. No primeiro torção que eu dou na válvula, a válvula quebrou no gás. Aí fui ver, já estava vencida, ressecada. Então, graças a Deus, não aconteceu um acidente. Livramento. Coloquei outra válvula. Fui lá, encaixei, montei, abri o gás e a válvula nova está vazando. Tem que trocar de novo. Peguei uma terceira, montei. Falei para você que o negócio era esquisito, né? Montei a terceira, encaixei e ela funcionou. Glória a Deus, agora vai. Enquanto tudo isso acontecia, eu pensava: não é possível que está acontecendo tudo tão sincronizado para dar errado. E o maior problema daqueles acontecimentos não era a gravidade de nenhum deles. Nenhum deles era grave ou difícil o suficiente.
Nada ali era trágico. O verdadeiro perigo era que devagarzinho começava a acontecer dentro de mim. Porque quando começam a acontecer essas pequenas coisas na nossa rotina, quando começam a surgir as pequenas perdas de controle, o nosso coração começa a revelar onde estão as nossas fragilidades, aonde realmente a gente está gerando muita expectativa. Basta pequenas interrupções para a alma começar a reclamar. É fácil demais a gente começar a reclamar de tudo. Basta algumas pequenas dores para a nossa fé já voltar a oscilar de novo e de novo. Ou até pequenos atrasos, pequenas confusões para o coração começar a irritar. E não só se irritar contra o outro, mas se irritar contra o próprio Deus. E é aí que vem a pergunta: e quando tudo isso que é muito pequeno, mas incômodo, vem junto? E quando começa a dar tudo errado ao mesmo tempo? E se em vez de um almoço interrompido, fosse uma vida inteira desmoronando diante dos nossos olhos? É exatamente aí que nós encontramos ninguém mais, ninguém menos que Jó. A série que a gente está estudando se chama Casos de Família, Lares em Ruínas, Graça em Ação. E talvez nenhum texto da Bíblia retrate tão profundamente um lar em ruínas quanto o livro de Jó. E isso na melhor expressão de ruína. Porque Jó não perde apenas dinheiro. Jó vê a sua casa virar cinzas. E mesmo assim, a graça de Deus continua agindo na história. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos caminhar por todo o livro de Jó nessa noite. Então, esteja preparado. A gente vai passear um pouquinho. Mas primeiro, convido você a focar Jó, capítulo 1, versículos 1 ao 5. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, e temia Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Além disso, tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó era uma boa pessoa? Era um homem de Deus? Então o texto já começa mostrando para a gente um homem que a Bíblia vai chamar ele não só aqui, mas em outras porções, como um homem íntegro, um homem temente ao Senhor, um homem próspero, um homem respeitado, um homem referência. Mas existe um detalhe importante aí: Jó não era apenas um homem rico, ele era um sacerdote dentro da sua própria casa. O verso 5 diz que ele se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios pelos filhos. Isso é lindo. Isso é o que deveria acontecer na casa de todos nós. Porque revela um pai preocupado com a vida espiritual de toda a família. Não só dele, não só da esposa, não só de um filho, mas de todos. Jó entendia algo que muitos pais modernos esqueceram. O sucesso de uma casa não pode ser medido apenas pelo que a casa produz, mas pelo quanto ela se relaciona com Deus, quanto ela conhece a Deus. Então o texto nos leva para uma cena invisível aos olhos humanos. Vamos lá, versículos 6 ao 12, ainda no capítulo 1. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás. Quem perguntou? O Senhor perguntou a Satanás. De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás. Quem foi que disse de novo? Reparou no meu servo Jó? Quem foi que trouxe Jó para a conversa? Tá.
Não há ninguém, e aí o Senhor segue dizendo, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Do tipo, será que ele não está só assim porque tudo é muito bom, tudo está muito certo? Acaso tu mesmo não puseste em ser uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas mãos de quem agora? Do inimigo, de Satanás. Apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Você reparou o que a gente acabou de ler? Difícil, né? Difícil entrar na nossa cabeça que pensa, né, que tudo tem que ser do jeitinho orquestrado e bonitinho. O texto acabou de falar que Satanás aparece diante do Senhor e Deus pergunta: você viu o Jó? Você viu como Jó vive? Isso muda completamente a nossa visão de sofrimento, porque Jó não estava sofrendo por abandono divino. Pelo contrário, ele estava vivendo todas as coisas e glorificando a Deus. Jó vai passar a sofrer daí para frente justamente porque foi visto por Deus. Isso é profundamente desconfortável para nós. Porque nós gostamos da ideia de um Deus que protege os bons do sofrimento. Como a gente falou hoje de manhã, os bons não podem sofrer nada, não pode acontecer nada. É um evangelho que deveria blindar de cabeça aos pés aquele que serve ao Senhor. Porém, a Bíblia apresenta um Deus soberano, até mesmo sobre a dor, até mesmo sobre o sofrimento dos justos. O próprio Jesus diria: no mundo tereis aflições. E ele fala isso lá em João 16:33. Sobre esse mesmo princípio, o apóstolo Paulo ainda vai dizer depois, lá em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são algumas coisas, são todas. Não são as coisas boas, são todas as coisas, inclusive as coisas que eu e você não entendemos, as coisas que a gente não gosta. E é aí que começa o colapso na história. Voltemos ao capítulo 1, agora do 13 até o 22. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos pastavam por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram eles embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto, parece piada, né? Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa e desabou sobre eles. Todos morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça e então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. E disse: vamos juntos? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor.
O texto é quase sufocante. Meu irmão, minha irmã. Opa, faltou o 22. Vamos juntos? Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou Deus de coisa alguma. Agora sim. Esse texto, ele é extremamente o suco puro da angústia. E uma das expressões que se repete bastante, eu procurei reforçar para você perceber, estando este ainda falando, veio uma crise, você nem pensou sobre a crise, já veio outra. Você nem refletiu, e mais uma, e mais uma, é uma tragédia atrás da outra. Um mensageiro vindo atrás do outro, uma perda atrás da outra. Os bois, os servos, as ovelhas, os camelos. E por fim, quem é que vai no fim? Os filhos. Esse é o tamanho da dor de Jó. A casa cai e os filhos não se salvam daquele acidente. O lar literalmente desabou. E aqui a gente precisa entender algo. O sofrimento de Jó, meu irmão, minha irmã, é algo para trazer aos nossos olhos o que realmente acontece na vida, na história. Porque não é um sofrimento teórico, não é uma historinha para mostrar a gente que Deus faz. É pelo contrário, é a certeza de que o Deus continua, o mesmo Deus que nos dá a bênção sem medida, é o Deus que continua conosco nos momentos difíceis. O texto de Jó não é um texto meramente poético. O próprio Cristo cita Jó. É o silêncio. O que a gente está falando aqui é de um sofrimento que ele atinge a alma de tal forma que gera um silêncio de mesa vazia. Imagina alguém que tinha todos os motivos para viver em festa todo santo dia e agora não tem mais nada, não tem mais ninguém. É a roupa de um filho que ele olha para a roupa que ficou na casa dele, mas o filho não vai mais usar. É o quarto que não vai ter mais barulho. É a festa que era casa cheia e agora é casa vazia. É um casal tentando respirar no meio de um luto agoniante. E talvez existam pessoas ouvindo essa palavra hoje, vivendo algo parecido. Não necessariamente a mesma tragédia, mas a mesma sensação de ruína, de que tudo foi tirado, de que você não tem forças, de que você não tem mais motivo para continuar. Afinal de contas, continua dando errado. Casamentos que estão cansados demais, filhos que se tornaram distantes, pais emocionalmente cansados, pessoas dominadas pela ansiedade, pelo desgaste, pela depressão, silêncio, sofrimento carregado sozinho, frieza espiritual. Casas que, quando a gente olha, elas ainda estão de pé por fora. Continua arrumadinha, continua bonitinha, mas do lado de dentro a coisa está pegando fogo. E isso nos leva ao nosso primeiro ponto dessa mensagem. Ponto 1. Existem sofrimentos que desmontam completamente as nossas falsas seguranças. Existem sofrimentos que desmontam completamente as nossas falsas seguranças. Jó perde então tudo que sustentava a sua estabilidade humana. E isso revela algo sobre mim e sobre você. Algo que incomoda, porque nós frequentemente confundimos bênção com controle. Achamos que estamos bem porque as contas estão pagas. Estamos bem porque o casamento parece estável por fora. Estamos bem porque os filhos estão por perto, crescendo. Estamos bem porque a saúde continua funcionando. É quase que aquela história, né? Eu não vou no médico, porque se eu for no médico eu vou encontrar um problema. Então tá tudo funcionando, tá tudo bem. É como se a gente celebrasse o simples fato da rotina estar organizada. Mas é quando a gente desvia o nosso olhar dessa forma que basta algum mero acontecimento ali para a gente perceber como eu e você somos frágeis. O livro de Jó destrói a teologia simplista que vai defender: se você está sofrendo, você fez algo errado. Se você está feliz, Deus está confirmando.
Não é assim que funciona. Às vezes o sofrimento não é punição divina, é formação, é desenvolvimento, é maturidade. O apóstolo Pedro vai escrever lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 6 e 7, dizendo: a prova da vossa fé, mais preciosa do que qualquer ouro perecível. Dizendo que é realmente quando a gente é forjado pelo Senhor que a gente cresce, que a gente entende. Deus está mais interessado em formar homens e mulheres santos do que em preservar o meu e o seu conforto. Então, quando a gente volta para a história de Jó, o sofrimento aumenta ainda mais. Vamos lá, Jó capítulo 2, versículos 1 ao 10. Em outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: é isso mesmo. Reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Satanás respondeu: pele por pele. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Ou seja, não é sofrimento suficiente. Não foi o suficiente. Assim, se eu estou no lugar de Jó e eu estou assistindo esse filme, eu já estava, pelo amor de Deus, para com essa brincadeira. Mas segue o texto. Estende a mão e fere a sua carne e os seus ossos, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis. Meu irmão, minha irmã, tu tem noção do que é uma ferida braba? Agora imagina Satanás querendo provar um ponto. Que tipo de ferida braba não foi essa? Voltemos ao texto. Com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. A mulher dele lhe disse: vamos juntos? Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Em tudo isso, Jó, vamos juntos? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. E aqui a gente já começa a perceber que a coisa está ficando. Porque Jó não pecou de amaldiçoar Deus, ele não pecou de culpar Deus, mas até o seu coração já fica calado. Porque agora o ataque não é mais algo só externo. É físico, é emocional, é doméstico, é de todos os lados. Jó está sentado sobre as cinzas. Imagina a cena, meu irmão. Sentado sobre as cinzas, vendo que ele perdeu tudo com um pedaço de caco, raspando a ferida de tanta dor que ele está sentindo. Aquele homem tão respeitado, tão poderoso, tão bom, agora parece um cadáver vivo, um zumbi. Então a sua esposa, a sua companheira, olha nos olhos dele e diz: amaldiçoa a Deus e morre, porque não tem mais saída para você. Muitos pegam esse texto como se ela fosse apenas a vilã da história, né? Como se ela fosse uma péssima mulher, uma mulher maluca até. Mas pensa comigo, meu irmão, minha irmã, com toda sinceridade. Se Jó só tinha uma esposa e Jó perdeu os filhos, quem era a mãe dessas crianças, desses homens, dessas pessoas? A esposa de Jó. Ela perdeu os filhos. Ela também perdeu tudo que Jó perdeu, ela também perdeu. Ela também viu os seus sonhos pessoais enterrados com tudo aquilo que estava acontecendo. Ela viu que tudo que era bom, importante, valioso foi-se embora.
Isso mostra, meu irmão, que a dor deformou a visão que aquela mulher tinha do próprio Deus. E isso é extremamente humano, porque famílias sofrem de maneiras diferentes. Cada família sofre de um jeito diferente. Alguns vão ter a tendência a ficar em silêncio, outros em explodir no primeiro problema, outros ainda vão chorar por qualquer coisa, outros vão endurecer o coração. Alguns de nós, quando a coisa começa a apertar, tem a tendência a se aproximar de Deus. Mas alguns de nós também, quando a coisa é muito difícil, se revoltam, se afastam. E talvez, mais uma vez, a gente encontre um coração como o meu e o seu questionando aonde é que eu estou nessa história toda. Talvez você não tenha abandonado a igreja, mas abandonou a esperança. Continua participando de cultos, de eventos, de trabalhos, mas por dentro você carrega a mensagem: eu não suporto mais. Só venho para cumprir o que precisa ser feito. E isso nos leva ao segundo ponto de reflexão dessa noite. O sofrimento revela o que realmente pensamos sobre Deus. O sofrimento revela o que realmente pensamos sobre Deus. Jó descobre que sua fé vai precisar sofrer sem ter nenhuma explicação. E isso é uma das coisas mais difíceis da vida cristã, porque a gente quer resposta o tempo inteiro. É aquela figurinha antiga, né, que os mais novos nem sabem, do why, né? Por quê? Aquele meme bem feião lá do início dos memes. A gente quer saber o porquê. A gente quer saber até quando, a gente quer entender como que Deus vai fazer, o que que Deus está fazendo, por que que Deus está fazendo. Mas o livro de Jó vai mostrar para mim e para você que Deus frequentemente não entrega explicações completas. Até porque, se você souber o final do filme, fica muito mais fácil a coisa. Ele quer instigar o meu e o seu coração, ele quer desenvolver comigo e com você um relacionamento muito mais íntimo. Então ele entrega a sua presença apesar da história que a gente vive. E de novo isso muda tudo. Jó chega então ao capítulo 3, desejando nunca ter nascido. Jó 3:11 vai dizer: por que não morri? Pode botar, que eu leio essa versão aí. 3:11. Vai no 11. Vamos juntos? Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre materno? O que ele está dizendo é: por que minha vida não acabou lá no início mesmo? Por que eu tive que viver, sonhar, experimentar o melhor para depois perder tudo? Isso é importante, porque a Bíblia não romantiza sofrimento, meu irmão, minha irmã. Sai desse lugar de arrogância teológica, de que não, nós sofremos e o sofrimento é bom. O sofrimento ele tem uma função, mas o sofrimento dói. E dói em mim de uma forma que dói diferente em você. E a Bíblia não fica mandando a gente romantizar essas coisas. Jó não é um super-herói emocionado. Aquele super-herói ali que vai aguentar tudo e todos e no final vai levantar e derrubar o vilão. Jó é um homem como eu e você. E um homem que está esmagado pelo sofrimento. E mesmo assim, Deus continua sustentando aquele homem. E talvez você ache que fé verdadeira, meu irmão, minha irmã, é nunca desistir quando a dor bate. Talvez você ache que só é verdadeiro um cristão ou uma cristã, só pode ser um servo de verdade se estiver disposto a aguentar tudo. E não é sobre isso. Não é sobre nunca cansar, assim como não é sobre nunca questionar. A fé bíblica não é ausência de lágrima, é permanência no Senhor apesar das lágrimas. Os salmos estão cheios disso. Quando eu comecei a preparar, eu tinha separado vários salmos só falando de sofrimento. Mas para a gente ser bem objetivo, eu queria só compartilhar o Salmo 13, que vai registrar aquele grito maravilhoso, quer dizer, grito de sofrimento, mas maravilhoso para representar o
que a gente está falando. Que o salmista vira e diz assim: até quando, Senhor, vou ter que suportar essa situação? A Bíblia não esconde a nossa dor, não esconde que o sofrimento de um mundo mau e caído nos afeta. Pelo contrário, a Bíblia nos convida a todos os dias, meu irmão, minha irmã, pegar o nosso sofrimento e a nossa dor e levar diante do altar do Senhor e confiar no Senhor. Então, de novo, ao voltarmos à história de Jó, a gente está no capítulo 3, não é isso? A gente passa 40 capítulos de dor, sofrimento, acusação. São amigos que ele amava que vêm e ó, isso aí é pecado. Hein? Você não era um homem justo? Eu sempre duvidei. Você parecia bom demais. São 40 capítulos de muita dor, muita humilhação, mas principalmente de coração triturado diante da dor. Então a gente chega ao clímax do livro. E agora eu vou te convidar a avançar lá para o capítulo 42. Jó 42, do versículo 1 ao versículo 6. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Eu farei perguntas e você me responderá. Vamos juntos? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Só até aqui, só até aqui. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Ele era um homem bom, ele era um homem santo, ele era um homem que vivia de acordo com o que Deus propunha. Esse capítulo 42 é o centro de toda a história de Jó. Acontece toda uma reviravolta a partir daqui. Mas o maior milagre de Jó não foi um milagre financeiro. O maior milagre de Jó foi um milagre espiritual. Jó passa a conhecer Deus de maneira extremamente mais profunda. Porque sofrimento, até quando atravessado pela graça, pode produzir intimidade com Deus, pode levar a gente na direção certa. Uma intimidade com Deus que o conforto nunca seria capaz de produzir. E é assim que a gente caminha para o terceiro ponto. A graça de Deus reconstrói pessoas antes de reconstruir circunstâncias. Esse é o final do livro. Então agora eu te convido a olhar para os versículos 10 ao 17. Encaixe e desencaixe o 12. Ele está com mau contato. A gente vai refazer ele essa semana, se Deus permitir. Jó 42, 10. Passa aí para mim. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido celebravam com ele um banquete. Eles expressaram condolências e o consolaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. Cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Este teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Vamos de frente aí. A primeira filha deu o nome de Gemina.
A segunda, o de Késia. A terceira, o de Querem Rapuk. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu os seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração. Aleluia. Por fim, Jó morreu em idade muito avançada. Você viu o que aconteceu aqui, meu irmão? Você percebeu nos números que foram falados da bênção? Antes ele tinha 7 filhos e ele termina a história com 7 filhos. Ele tinha 3 filhas, ele termina a história com 3 filhas. Mas todos os bens que ele tinha antes, ele tem em dobro. Todos eles ele tem em dobro. Ou seja, Deus restaura a vida de Jó por completo. Os bens foram multiplicados, os rebanhos foram dobrados, a vida foi reconstruída. Agora ele tem saúde, agora ele tem alegria. Mas existe um detalhe extraordinário aqui. Os filhos são novos, são novas pessoas. Os bens são novos bens. Mas e a esposa de Jó? Pois é exatamente a mesma esposa que mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. E isso talvez seja uma das imagens mais bonitas da graça no livro de Jó inteiro. O que aconteceu com Jó, mas também o que acontece com essa mulher ao lado dele. Porque Deus não simplesmente descartou ela porque ela mandou ele morrer. Deus não abandonou ela porque ela estava desejando que o sofrimento acabasse, porque isso é humano. Deus transforma, meu irmão, minha irmã, Deus transforma pessoas quebradas, pessoas destruídas. Aquela mulher que um dia tinha dito aquela praga, mandando amaldiçoar a Deus, agora é aquela que permanece ao lado de Jó, depois de tudo que aconteceu, confiando que vale a pena seguir com Deus. Ela fica do lado de Jó também na restauração. Porque a graça de Deus não reconstrói apenas patrimônio, ela reconstrói relacionamento, ela reconstrói visões, reconstrói corações, reconstrói sonhos. Talvez aquele casal tenha aprendido nas cinzas da destruição e do sofrimento algo que ele jamais conseguiria ser capaz de entender se continuasse vivendo na abundância. E a mensagem era: Deus continua sendo suficiente, mesmo quando todas as suas garantias desaparecem. Deus continua sendo suficiente, mesmo quando tudo some. Irmãos, é possível caminhar com Deus e sofrer. É possível passar momentos muito difíceis. Alguns lares aqui talvez estejam em ruínas, desesperados, dizendo que não aguentam mais. Talvez emocionalmente, talvez espiritualmente. Talvez a gente já esteja tão acostumado a sofrer que a gente já nem mais espera que nada aconteça. Mas o Evangelho não é a história das pessoas perfeitas, vivendo suas vidinhas perfeitas, aguardando tudo dar certo. Não é. O Evangelho é Deus entrando no meio da minha cinza, da minha desgraça, sentando ao meu lado, sentando ao seu lado. O Evangelho é Deus participando da minha história pessoal. E Jó aponta para alguém, meu irmão, minha irmã, extremamente maior do que ele. Porque existe um outro homem na Bíblia que também foi justo, que também era visto como perfeito, mas um homem que sofreu igualmente, Jó, sem ter culpa nenhuma. Esse outro homem foi rejeitado, foi ferido. Sobre ele foram lançadas chagas, dores sem comparação. Ele foi extremamente humilhado. Ele foi coberto por toda a dor. A palavra que é usada na Escritura Sagrada é dito que ele foi moído pela prensa de Deus. Não é qualquer prensa não, meu irmão. Mas diferente de Jó, Jesus não sofreu para ser aperfeiçoado. Ele não sofreu para ser restaurado. Ele sofreu para me restaurar, para
te restaurar. Ele sofreu para restaurar Jó. Isaías 53 vai dizer que esse homem foi um homem de dores e que sabe o que é padecer tão bem quanto qualquer um de nós. Na cruz, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo entrou no ápice da ruína humana. Ele toma sobre si a minha e a sua culpa, cada uma das nossas culpas, cada uma das nossas mortes, cada pecado nosso, cada condenação, cada falha. E ele faz isso para que existisse esperança, até para casas que não têm mais esperança. Para casas destruídas, casas em cinzas. Ele olha e ele diz: eu paguei o preço. É por isso que ainda existe esperança para famílias cansadas, para casamentos que ninguém mais vê que pode sair algo, para pais que foram esgotados pelo que aconteceu, para filhos destruídos, traumatizados. E isso é verdade porque a graça de Deus continua em ação, ela continua agindo. E talvez hoje Deus não esteja apenas tentando devolver coisas para você poder dizer: nossa, ano passado eu tinha um celular, veio um bandido e me levou. E agora o Senhor me deu 2 celulares. Olha que benção. Não é isso, meu irmão. Em nome de Jesus, não é isso. Talvez o que o Senhor esteja tentando revelar para você é a presença dele, para além do que você tem. O que ele esteja revelando para você é que ele quer um relacionamento ainda melhor do que o que você teve até hoje. Porque no fim, o maior tesouro que Jó encontrou não eram os rebanhos, não eram as posses, não eram os bens, não era nem a posteridade de ver seus filhos vivendo felizes. O maior tesouro de Jó era poder dizer: agora os meus olhos te veem. E talvez essa seja a pergunta que fica para nós hoje. Não se a nossa casa está de pé, não se as contas vão ser pagas até o vencimento do boleto, não se a saúde continua perfeita, não se a sua vida está funcionando como você planejou. A pergunta é: você conhece o Senhor? Você conhece Deus? Você tem se relacionado de verdade com esse Deus? Ou você continua só na superfície do relacionamento com Ele? Não o Deus que a gente ouve falar nos sermões. Você hoje tem todo um acesso a diversos sermões. Só da nossa igreja você já consegue entrar tanto no YouTube quanto no Spotify e acessar todos os sermões dos últimos tempos. Não o Deus que os nossos pais conheceram. Não o Deus que os nossos cônjuges seguem. Não o Deus da experiência de ninguém mais. Mas o Deus que nossos próprios olhos aprenderam a contemplar. O Deus que veio ao seu encontro, ao meu encontro. Porque existe uma grande diferença entre frequentar a presença de Deus e conhecer a presença do Senhor. Jó passou 42 capítulos perdendo quase tudo. A gente só tem uma apresentaçãozinha dele ali no início e começa crise, 42 capítulos assim. Mas no final, ele descobre que ainda possuía aquilo que realmente importava. Mas e quando a gente volta a olhar a sua vida, a sua história? Se todas as coisas que hoje sustentam a sua segurança forem tiradas de você, se tudo que te dá motivo para sorrir acabar, Cristo ainda seria suficiente na sua vida? Ainda seria suficiente na sua história? O salmista faz um convite extraordinário. Ele vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, versículo 8. Mas para fazer prova, você tem que estar disposto a passar por qualquer coisa. Não é apenas ouvir, meu irmão. Não é apenas observar. Não é apenas admirar de longe. Provar. É experimentar. É conhecer. Porque o Evangelho não chama espectador. Não tem a menor chance de você achar que porque você vai na igreja, você vai viver essas coisas.
Porque o Evangelho chama discípulos, homens e mulheres, para viverem como discípulos. E a boa notícia é que o Deus que Jó contemplou, o Deus que Jó conheceu, é o mesmo Deus revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Cristo é a face visível do Deus invisível. Colossenses vai falar, Colossenses capítulo 1 vai falar belamente sobre isso. Tem até música do Projeto Sola, maravilhosa. Cristo é a resposta definitiva para quem deseja conhecer o Pai. Cristo é aquele que enfrentou todos os desafios e dores. Ele entrou na minha e na sua cinza, com o objetivo de nos conduzir à glória. Por isso, meu irmão, nessa noite você não pode sair daqui apenas admirando a história de Jó, falando, caramba, realmente, né? Deus foi muito bom com Jó. Você precisa correr para Jesus Cristo. E quando tudo passar, quando as lágrimas cessarem e a fé finalmente der lugar à visão, testa mutar o lapela. Fez? E não? Nossa maior alegria não será aquilo que Deus nos deu. Será poder dizer justamente como Jó falou. Antes eu te conhecia de ouvir falar, antes eu tinha uma ideia do que você podia fazer e eu já confiava. Mas agora eu finalmente vejo quem o Senhor é. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o ponto de cinza que você está, o ponto de destruição que você tem vivido. Mas o que é garantido para nós é que o Senhor não desiste de você. Ele não desiste da sua casa. Ele é a restauração que eu e você precisamos. E ele continua com o mesmo poder, com a mesma glória, com a mesma autoridade para fazer a diferença. Então, você está disposto a conhecer esse Deus? Vou perguntar de novo. Você está disposto a conhecer esse Deus? Então, convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com ele. Santo e poderoso Deus, louvado seja o teu nome. O Senhor é esse Deus extraordinário que nos abençoa, nos guarda, nos livra, que cuida da nossa vida, da nossa história. Senhor, obrigado, porque nessa noite o Senhor nos chamou a lembrar que o nosso sofrimento não define o nosso caminho. A nossa vida não precisa ser uma vida como a de todo mundo, nem para o bem, nem para o mal. Mas que a gente consiga, Senhor, pela ação do teu Espírito, ver o seu agir em todo momento. Que a gente consiga confiar no Senhor quando a angústia vier, quando a perda e o sofrimento realmente apertarem. Que seja a firmeza no Senhor o suficiente para nos manter. Fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece a nossa alma. Faz-nos homens e mulheres que são verdadeiros discípulos do Senhor, não porque vivem muito bem, mas porque estão dispostos a confiar no que o Senhor está fazendo, mesmo quando dói, mesmo quando realmente aperta. O Senhor leva-nos a viver um evangelho vivo e verdadeiro, não só de teoria, mas um evangelho onde o Senhor não só foi crucificado e morto, mas o evangelho da ressurreição, onde a certeza que o Senhor nos dá é de que um dia nós viveremos o grande ato de ver com os nossos próprios olhos quem o Senhor é. Então, Senhor, revela-te na nossa vida hoje. Mostra a tua face sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa saúde. Leva-nos, Senhor, a de verdade conhecer o Senhor, para que cada vontade, cada anseio, cada sonho seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã,